Severino Moreira Barbosa nasceu na freguesia de Recarei, concelho de Paredes, no norte de Portugal, a poucos quilómetros da cidade do Porto, no dia 13 de setembro de 1868. Como todas as crianças do seu tempo, fez o ensino primário na sua terra natal e depois, a nível superior, cursou Humanidades. Em finais de 1890, num contexto particularmente difícil da história de Portugal, Severino, como tantos outros, partiu para o Brasil com o seu irmão Artur. No Rio de Janeiro, em Araras, a norte do estado carioca, lecionou, deu aulas na Fazenda Santo António. Araras era então uma cidade onde predominavam grandes fazendas de café. A elaboravam na altura muitos imigrantes portugueses, mas também italianos, suíços, alemães, entre outros. O conhecimento próximo com este ramo de atividade terá certamente sido decisivo para que Severino, depois do seu magistério, investisse também no comércio grossista e exportador de café. Em 1892 parte de uma visita a um seu tio materno, também imigrante no Brasil e também daqui do concelho de Paredes, António Gaspar de Oliveira, natural de Vandoma, e que residia numa localidade que se chamava então a Vila de Santo António da Cachoeira, que depois se designaria Vila da Bocaina e hoje Cachoeira Paulista. É aí que Severino Moreira Barbosa conhece Josefa ou Josefina Moreira da Conceição, com quem acabaria por casar e ter 9 filhos. Fixando residência nessa localidade do Vale do Paraíba, perto da imponente Serra da Mantiqueira, Severino Moreira Barbosa dedica-se à política, às artes e à filantropia, deixando uma marca indissipável na história da comunidade. Foi eleito vereador pela primeira vez em 1901, chegou depois a presidente de Câmara em 1910 e prefeito em 1912, cargo que exerceu, aliás, durante 7 anos. Seria novamente eleito vereador depois disso, em 1920 e em 1924, ano em que decidiu abandonar em definitivo a política. Durante os seus mandatos foram feitas obras importantes, progressos ainda hoje que que constituem uma marca importante na comunidade de Cachoeira Paulista. Obras viárias, pontes, praças, as redes de água canalizada e de eletricidade. Foi também ele, Severino Barbosa, quem conseguiu que a cidade passasse a ter o mesmo nome da sua estação ferroviária, Cachoeira, em tempos uma das paragens de comboio mais importantes do Brasil. Foi fundador da Sociedade Recreativa Democracia Familiar, da Sociedade Musical Primor da Bocaina, da Empresa Hidráulica Serra da Bocaina e primeiro provedor e um dos fundadores da Santa Casa de Misericórdia São José. Anos mais tarde, já depois de ter abandonado a política, já afastado dessas lides, Severino Moreira Barbosa ainda teve um último gesto de luta pelo melhor por Cachoeira Paulista. Ante a possibilidade da transferência da comarca para Cruzeiro, Severino Moreira Barbosa garantiu que Cachoeira não perdesse o estatuto de comarca. Durante a sua estadia em terras brasileiras, Severino ajudou vários conterrâneos no processo de imigração. Foram muitos os que, com a sua ajuda, procuraram essa árvore das patacas, como diziam os portugueses da altura, no Brasil, para escapar à miséria e às dificuldades vividas no seu país. A sua residência em Cachoeira, conhecida como Casa Azul, encontra-se ainda hoje na posse dos seus descendentes. Tornou-se, entretanto, num edifício monumental e memorialístico da cidade, não apenas por ter sido habitação de um dos ilustres locais, mas também por ter sido palco de 2 episódios históricos dignos de menção. O primeiro, durante a Revolta de 1930, quando um dos filhos de Severino, chamado José, um intelectual, aliás, de renome em Cachoeira, enfrentou sozinho uma manifestação de apoio ao golpe de Getúlio Vargas, gritando ele próprio, José, e demonstrando apoio a Júlio Prestes, que havia sido eleito. A população perseguiu José e cercou a dita residência, tendo o proprietário conseguido fugir pelo quintal. Os amotinados conseguiram entrar, destruir, pilhar e queimar os pertences que se encontravam no interior, mas ainda hoje alguma parte da mobília
é conservada e ainda são visíveis as marcas físicas desse ataque. Outro momento histórico sucedeu 2 anos depois, durante a Revolução Constitucionalista de 1932, estando então Cachoeira na linha da frente do combate que opunha os paulistas ao governo de Vargas. Quando as tropas federais chegaram à localidade, já praticamente abandonada, houveram que decidir onde estabelecer o seu quartel-general. Um superior viu a fotografia de Severino Moreira Barbosa na parede da casa e disse reconhecê-lo e afirmou que era seu familiar e escolheu aquele edifício para ser o centro operacional das suas tropas. Sucedeu assim que a mesma casa que em 1930 havia sido atacada por apoiantes de Getúlio Vargas, 2 anos depois viria a ser ocupada pelas tropas leais, precisamente a Getúlio Vargas. Não obstante todo o sucesso pessoal, familiar e profissional e político que teve no Brasil, o coração falou mais alto e Severino Moreira Barbosa decidiu regressar à sua terra natal. Aliás, ele já se encontrava em Portugal quando sucederam os 2 episódios históricos de que falamos sobre a Casa Azul em Cachoeira Paulista. Nessa altura, Severino Moreira Barbosa deu continuidade à sua dinâmica, à sua vontade de ser relevante na comunidade. E foi presidente de um clube de futebol da localidade de Recarei, o Sport Clube Nuno Álvares. E também teve um outro gesto digno de menção e que, aliás, na altura mereceu louvor da autarquia de Recarei. Severino Moreira Barbosa cedeu um espaço da sua casa, um espaço até bastante antigo, com a data do século XVIII, mas que ele cedeu para funcionar uma escola feminina, uma escola de crianças do sexo feminino. Naquela altura, é importante sublinhá-lo, às meninas era apenas pedido que soubessem o serviço doméstico. Poucas completavam o ensino, mas Severino certamente reconheceu que era importante que ele desse o seu contributo para que também essas crianças, essas meninas, pudessem ter o ensino fundamental. Nos anos 30, em 1933, Severino Moreira Barbosa adoeceu gravemente. No dia 29 de agosto de 1934, Severino Moreira Barbosa faleceu. O jornal Frente de Cachoeira Paulista, no Brasil, escreveu sobre ele as seguintes palavras no ano de 1968. Com a alma serena dos heróis, certo do dever cumprido, olhando o céu azul e sereno de sua pátria, na mesma casa e cidade onde nascera, foi receber do Eterno a coroa imarcessível reservada àqueles que passam pela vida, distribuindo o bem. Severino deixou testamento e foi sepultado em Recarei. O seu túmulo, uma arca sepulcral em mármore branco e recentemente alvo de restauro, foi idealizado e projetado por Nelson Lorena, famoso artista cachoeirense, e foi executado no Porto pela conhecida e centenária Casa Felisberto. Para além de ter hoje o seu nome numa das avenidas principais de Cachoeira Paulista, Severino Moreira Barbosa é também patrono de uma escola-colégio de ensino fundamental e médio na localidade. Anualmente, a cada dia 13 de setembro, a comunidade escolar costumava celebrar o Dia do Patrono, evocando Severino Moreira Barbosa. Durante muitos anos, um oceano imenso representou a separação e a distância entre 2 povos predestinados ao encontro. A determinada altura, esse mar deixou de ser distância e passou a ser ponte. Da união dos povos, da conjugação das vontades, nasceram laços familiares eternos. Até aos dias de hoje, os Moreira Barbosa do Brasil e os de Portugal continuam a visitar-se, a comunicar entre si, a renovar abraços, a redescobrirem-se como família, de forma continuada, geração após geração.